Olá, aqui é Luiz Malta, sejam muito bem-vindos ao nosso Almanac HQ. Ajude o crescimento do canal se inscrevendo aqui e deixando seu like. Não se esqueça também de ativar o sininho de notificações para receber os nossos novos vídeos. Hoje nós vamos falar de uma das HQs mais importantes da DC Comics, A Morte do Superman, reunindo os roteiristas Dan Jurgens, Jerry Ordway, Louise Simonson e Roger Stern, junto com os desenhos de John Bogdanove, Tom Grummett, Jackson Guice e Dan Jurgens, veio essa ideia de criar um impacto e recolocar o Superman com sucesso na mídia. Nessa época, em 1992, tanto a DC como a Marvel estavam perdendo terreno para a novata Image Comics e precisavam de material diferenciado para chamar a atenção dos leitores. Essa história foi publicada originalmente nos Estados Unidos entre dezembro de 92 e janeiro de 93, sendo finalizada na edição 75 da revista Superman, exatamente em janeiro de 1993. Aqui no Brasil, saiu aqui nesse formatinho especial pela editora Abril, em novembro de 1993. Exatamente essa ediçãozinha aqui, que foi lançada como A Morte do Super-Homem, como era usado o nome do herói no Brasil nessa época. Isso aqui é uma ediçãozinha em 6 capítulos. Tá aqui, ó. Em 6 partes. Um tanto cara para a época, por causa do papel e da edição com efeito laminado aqui na capa. Mas a resenha que nós vamos fazer hoje não é dessa edição aqui. É do número 24 da DC Comics, coleção de graphic novel da editora Eagle Moss, que é esse encadernado aqui. Esse material foi publicado em agosto de 2016. Então vamos começar a dar uma olhada aqui nesse material, que é muito interessante. Tá aqui, A Morte do Superman. Bom, no início aqui, nós vemos a chegada ao planeta Terra de uma estranha criatura. Aqui, ó. Que mostra tendências nada amigáveis, gerando uma violência por onde passa. Enquanto isso, nós temos uma história paralela, onde o Superman invade um reino subterrâneo para resgatar Lois Lane das mãos de um exército de mutantes, certo? Então, enquanto a criatura está chegando, essa cena do pássaro aqui é terrível, que o pássaro pousa na mão dele e ele simplesmente esmaga o pássaro. Então aqui nós temos essa trama paralela, que a Lois Lane está no mundo subterrâneo e o Superman vai resgatá-la. Até então, não deram conta dessa criatura, mas a partir daqui, ó, ela já começa a aparecer. Então, enquanto o Superman está num talk show de sua amiga Cat Grant, dando aqui uma entrevista, ele é informado que um monstro desconhecido está causando problemas no meio oeste norte-americano. Entra em cena a Liga da Justiça da América, que intervém nesse combate, mas não está sendo capaz de conter o avanço de destruição da criatura, batizada pelo Gladiador Dourado como Apocalipse. Aqui um ataque dele aqui ao Guy Gardner, e um a um ele vai derrubando. Ele vai derrubando os membros da Liga da Justiça da América. Tá aqui o Gladiador, ó, que também é derrubado pela criatura. Então no final ficam
poucos membros e alguma coisa precisa ser feita para deter esse monstro. E aqui o Superman entra em ação. Aqui ainda tem a ajuda de alguns membros da Liga. Mas pouco a pouco eles vão sendo derrotados. E o Superman acaba sozinho. Aqui, ó, os últimos membros caem. E o Superman acaba sozinho contra a criatura. E aqui ele se envolve na maior batalha da sua vida. Que de início ele acha que poderá ser resolvido em pouco tempo. Mas, conforme nossa história vai avançando, a coisa vai se complicando cada vez mais. Não tem nada que consiga deter esse monstro. Claro que, como sempre, eu estou deixando de dar alguns detalhes da história para não estragar a leitura de quem quiser conferir esse material. Afinal de contas, a ideia aqui é divulgar o material e dar uma breve resenha contando sobre o assunto, mas não entrando em detalhes. Aqui, ó, a destruição do Apocalipse continua e realmente a coisa está bastante complicada. E essa história aqui, ela vai se desenvolvendo como se fosse um filme. Em nenhum momento fica cansativo. Os roteiristas souberam dar um ritmo interessante a essa história. Você realmente entra numa torcida pelo Superman. A batalha vai se intensificando. Eles destroem quase toda a cidade. E aqui o mundo viverá seus dias mais negros quando perderá o seu maior campeão. O que não é nenhum spoiler, já a partir do título, né? Então, o interessante aqui é saber como a história se desenrola, porque o final dessa saga nós já sabemos. Muito legal esses desenhos de página inteira, dá um efeito bem bacana. Aí aqui ele já está chegando ao fim, ó. Já está bastante debilitado e o pior acontece. Aqui nós temos a morte do Superman. Esse é conhecido como o dia em que Superman morreu. Tá aqui as capas das edições. Ó. E aqui, no final, nós temos um clássico da Era de Ouro, assinado pelo Jerry Siegel e Joe Shuster, que são os criadores do Superman. Nós temos uma história que foi publicada em março de 43, no número 21 da revista Superman. Nessa história, a partir da entrada aqui, ó, o Superman é dado como morto pelos jornais e passa a aparecer para os criminosos como se fosse um fantasma, para desvendar um complicado caso de assassinato. É uma história bastante movimentada e bastante interessante. Ok? Então essa aqui é a nossa história clássica que cada edição da Eagle Moss traz no final. Chegamos ao fim aqui da nossa edição. E esse material é muito recomendado para você
colocar na sua estante, vale a pena. Só para complementar a informação sobre essa fase do Superman, em 94 nós teríamos a edição O Retorno de Superman. Tá aqui, ó, um especial em 3 volumes, mas isso aqui é um assunto para outro episódio. Um outro detalhe é que na época nós não sabíamos, mas a história foi toda cortada para caber no formatinho da editora Abril. Então essa entrada aonde o Superman está enfrentando essas criaturas aqui no subterrâneo não existe nessa história aqui. Olha aqui, ela já entra exatamente na parte que a Liga da Justiça começa a batalhar com o Apocalipse. Então, no caso, esse encadernado aqui, ele é completo, ok? Aqui nós tivemos bastante cortes, o que era bastante comum na época. Bom, nós continuamos aqui na quarentena por causa do coronavírus e na semana que vem estaremos de volta com o nosso Almanac HQ. Falou, até lá, um abraço, valeu!